Uma prova de resistência é uma prova com estratégia pensada para causar o maior desconforto possível em todos, e tem gente que ainda pensa que é muita moleza, especialmente porque um errinho aqui e ali é crucial para causar uma eliminação. Aliás, foi isso que causou a eliminação do Bila, o primeiro eliminado. Ele se preocupou demais com o tempo do Michel e esqueceu do dele. O ponto positivo disso é que a Giovana do Pezinho, pelo menos, não precisou ficar a noite toda sozinha. Ela teve essa companhia. Por falar nela, o Tadeu foi curto e grosso. Ela não poderia participar da prova por causa do Pezinho mesmo. Giovana, querida, você já imagina, né? Mais uma vez. Pois. Mais uma semana, mais uma prova que ela não participa, mais uma semana que ela ganha de lambuja para criar raízes no BBB. É tão inútil que ela sabe que ela é inútil, inclusive ela verbaliza isso. E ela só tá lá no BBB apenas por causa do pezinho machucado, porque se não fosse por isso, ela já estaria eliminada. Que estratégia essa moça tem, gente? Nem para uma fofoca ela serve, né? Só serve para ter ranço do Davi e beijar o Bila. O que também não é lá grande coisa, vamos combinar, né? De qualquer forma, as estratégias que eles traçaram para a prova do líder são as piores possíveis. O Bila, que não entende lá muito das coisas, e a Giovana também só sabe ser uma planta venenosa. E pelo menos os dois não ficaram sozinhos a noite toda. Teve muita gente que saiu da prova bem rápido. Aliás, o mesmo também valeu para Yasmin, que preferiu cuidar da vida do Davi e não da vida dela e errou na prova. E eu achei engraçado, gente, eu não vou negar. Afinal, ela tá tão contaminada pelo ranço do Davi por causa da Vanessa que ela acabou errando e indo embora. O bom disso tudo é as chances do paredão, pelo menos para elas, aumentam muito. Mas, como nem tudo é só a prova do líder, a gente também tem outros conteúdos pra gente falar nesse vídeo de hoje. Em especial, a reclamação deles com a prova que eles mesmos perderam pela desatenção. E foi pela desatenção também que a Bia perdeu e o Buda levou. O camarote fake já começa a liderança queimado, por sinal. Afinal, é muito provável que ele vai salvar a Vanessa na dinâmica do paredão. O Tadeu avisou para ter cuidado com a mãozinha, em especial porque o sensor dela pode dar algum probleminha se não encostar direito nele. E foi isso o que muita gente tratou de prestar atenção. Praticamente todos entenderam esse truque. E outras coisas que poderiam eliminar na prova do líder incluem isso aqui: largar a mão antes do produto aparecer no telão, precisa ser no tempo certinho, não entregar a caixa dentro do tempo estipulado, que foi o que eliminou praticamente todo mundo, entregar a caixa com o produto errado, isso não aconteceu, e entregar a caixa na casa errada, o que também não aconteceu, e não voltar ao aperto de mãos antes do início da rodada, o que também não aconteceu. E enquanto eles se preparavam para iniciar a prova, a Giovana do Pezinho chorava sozinha na sala. E o Tadeu até deixou avisado que se tivesse gente ainda na hora do programa ao vivo de hoje, ia ter uma rodada eliminatória até que sobrasse apenas um. Mas não foi preciso. E eu disse na live que o Bila ia ser um dos primeiros eliminados. Primeiro, porque ele estava claramente desconfortável naquela prova, porque o totem ali era pequeno e ele é muito alto. E segundo, porque ele preferia cuidar da vida dos outros. E ele ainda aguentou muito tempo, hein? Praticamente 2 horas de prova. E ele foi eliminado porque ele alertou o Michel do tempo do Michel e esqueceu do tempo dele. Estão vendo no que dá a pensar nos outros antes de si mesmo nessas provas de liderança? O Bila não é de ter as melhores estratégias, né? Agora vocês entendem o porquê nada funciona do jeito que ele planeja. Durante a prova, o Davi também começou algumas pequenas provocações aos colegas. E alguns até entraram na onda dele, mas outros reclamaram bastante. Em especial a Vanessa, a Yasmin, o Lucas.
As duas ficavam reclamando muito da cantoria dele. O Davi começou a cantar o hino de Alegrete e a Yasmin caiu na provocação e ela continuou também cantando o hino de Alegrete. E depois todos começaram a cantar músicas do Rodriguinho, além de lembrarem que o tio da merenda entregaria o caos se ele tivesse continuado nesse jogo. Eu já acho que ele não entregaria nada, ele só seria mais um exagero e mais do mesmo lá. Aí a Lady até brincou que o Rodriguinho já tinha passado da cota dele de 1 hora e que tava bom pra desistir. Eles riram, mas o Rodriguinho seguiu firme até onde ele pôde. Aí ele até disse que a Bia tinha um olhar de peixe morto da filha dele. Eu juro que eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Enquanto isso, a Giovana do Pezinho aproveitava os seus últimos momentos de VIP procurando alguma coisa para comer e perambulando pela casa sem ter com quem conversar, até que o Bila entrou lá após ser o primeiro eliminado. Aliás, ele reclamou que ele foi eliminado por causa da própria burrice de avisar o Michel e esquecer dele mesmo. É muita burrice, né, gente? Ele logo foi se encontrar com a Giovana e ele mesmo assumiu que ele errou por falta de atenção. E ele também revela que ele queria muito a liderança porque, para ele, tinha gente que não queria ser o líder e ele cita o Rodriguinho como exemplo. E isso porque ele se acha o jogador, né? Aí ele disse que agora ele vai mobilizar os ADMs dele para ele continuar no programa, porque ele já imagina que ele vai cair no paredão. E ele disse que era uma prova que dava para ele ganhar. Mas se dava para ele ganhar, ele não precisava ficar se importando com o que os colegas estavam fazendo, né? Mas se lamentar pelo leite derramado também não vai fazer ele ganhar a prova. Enquanto isso, o Davi continuava cantando o hino de Alegrete para provocar os colegas na prova. A Lady e o Marcos disseram não se incomodar. E o Matheus também disse que não se importava com isso porque é só o hino da cidade, não é sobre ele. Aí o Buda reclamou e disse que depois o Davi não sabe porque ele levava 9 votos e chamou ele de chato. Mas relevem, gente, é o compadre Washington, que disse que o Davi era um pipoca do caralho e acredita que ele é um camarote, inclusive. Pipoca do caralho! Aí o Bila reclamava com a Pezinho que o Davi cantava para irritar os colegas e ela começou a ficar puta com isso. Ele também conta que acreditou que o Rodriguinho ia desistir no meio de tanta cantoria, mas o Rodriguinho não desistiu e seguiu firme. E sabem por que o Rodriguinho não desistiu? Porque diferente do Bila, que estava irritado, o Rodriguinho entrou na zoeira, simples assim. Aí os dois começaram a pensar quais as chances deles irem pro paredão. Aí os dois pensaram que se a Isabelle vencesse, ela poderia dar uma mira pro Bila, porque os dois já tiveram esse embate lá dentro. Aí o Bila também acha que ele vai pro paredão se o Davi ou o Marcos ganhassem a prova. Aí a Giovana disse que praticamente qualquer um a colocaria direto no paredão, seja das fadas ou dos gnomos. Aí ela disse que vai pela casa, porque a maioria da casa prefere mais a Raquel e o Michel do que ela. E a maioria da casa tem razão, inclusive. Aí eles pensaram que se o Lucas vencesse, certamente ele poderia colocar uma mira na Giovana. Aí o Bila disse que não tem como saber porque o Lucas não deixa claro o seu estilo de jogo. Aí o Bila então desejou que alguém diferente vencesse a prova, menos o Davi e o Marcos, porque o colocariam direto no paredão. E aí depois ele e a Giovana ficaram se beijando. Enquanto isso, de volta na prova, a Vanessa reclamava que os colegas faziam montinhos com as caixas dos produtos e disse que os dummies fariam a organização e que o outro lá desorganizava tudo. Ela reclamou de algo que todo mundo fazia igual, mas que o Davi era o culpado de todos os problemas da vida dela. Ao menos os problemas da vida dela lá dentro do BBB. E tem até um meme rolando por aí, né? O Davi não deixa. Ganha 3 milhões, mas o Davi não deixa. A Vanessa falava que os colegas têm 20 anos e que ela e o Rodriguinho têm mais de 40. Aí ela reclamou que o Davi desorganizava tudo para fazer os dummies irem lá bagunçar tudo. A Yasmin também igualmente reclamava e achava estranho
que os outros não estavam reclamando do que o Davi estava fazendo. É que os outros, diferentes das duas, faziam a mesma coisa que o Davi, inclusive. E aí, quando voltou para casa, o Bila disse que o Rodriguinho já voltou a pedir para ir embora, para ele ir pro paredão. E a Pezinho diz que isso é uma jogada arriscada do Rodriguinho. Aí o Bila disse que é porque ele quer saber como ele tá com o público aqui fora, que ele tá inseguro com relação a isso. Mas pelo menos a Giovanna entendeu que é perigoso se jogar no paredão. Já temos um avanço aí com relação a essa planta. E aí eles começaram a dizer que vai ser do caralho a Yasmin mandar a casa pro Tá Com Nada, dependendo de quem for o líder. Aí eles dizem que se fosse o Davi, ela, Giovanna, faria isso. E a planta disse que se a Yasmin fizesse isso, ia arrumar uma forma de proteger a Yasmin no jogo. Deixa ela sonhar sozinha, né? Vai ser tão engraçado de ver. E eu acho até interessante elas fazerem algo assim, mas obviamente não vai rolar, né? A Yasmin só tá querendo passar mais fome mesmo. Enquanto isso, lá na prova, a Vanessa continuava reclamando da estratégia do Davi de desorganizar as caixas para os dummies entrarem e bagunçarem ainda mais, sendo que isso não era necessariamente uma estratégia, era só uma organização dele. Aliás, o Rodriguinho disse que isso deveria gerar desclassificação e a Yasmin chamou o Davi de mundiça. Sim, ela usou um termo preconceituoso. Aí, a Vanessa se deu conta de que desorganizar caixas não era uma regra. E que se não era uma regra, significa que pode. Aí quando a gente mudou de câmera, viu que o Bila estava dizendo que ele se sente o Mick Jagger do BBB, porque todos os que ele ficou do lado foram embora. Ele disse que se sentou do lado do Vinícius, o Vinícius foi embora. Se sentou do lado do Luigi e o Luigi saiu, e que ele se sentou do lado do Juninho e o Juninho saiu. A Plantana disse que tem chances dele ser isso. E estão saindo todos os amigos do Bila por causa dele mesmo, né? Mas isso ele só vai descobrir aqui fora. Ninguém vai contar isso pra ele lá dentro. Aí ele reclamou que só saíram homens do BBB até agora e que as mulheres estão ficando. Elas estão ficando porque a maioria dos homens que foram eliminados eram os mais tóxicos que precisavam sair. Aí ele disse que se sair mais um homem é porque provavelmente uma mulher vai vencer o programa. O Bila realmente não tá entendendo nada do que acontece no BBB. Aí a Giovanna também se irritou com o choro dele por ele ter perdido a prova. Disse pra ele: até quando você vai ficar chorando por ter saído da prova? Muda esse disco, cara. Aí quando a gente volta pra prova, a Vanessa quis exercer o seu direito de prefeita e mandou o Davi parar de mexer nas caixas. Mas nessa mesma rodada, a Yasmin foi eliminada por causa da janelinha e o Davi comemorou puxando um bora! Porra! E aí, a Fernanda lembrava que as fadas, o Marcos e a Lady estavam perto um do outro e se ajudavam, e a Pitel estava longe. Ela reclamava disso por causa do roubo das caixas que ela separava e diz que ela estava jogando sozinha lá, enquanto o Marcos e as fadas estavam se ajudando. O Marcos disse que se ela estivesse junto da Pitel, ela também estaria fazendo a mesma coisa. Aí, de volta para casa, a Yasmin reclamava do roubo das caixas e que isso ia dar uma briga na prova. E bem se vê que ela nunca assistiu o BBB. Depois, ela disse ter certeza que o Davi não gosta dela e que vai pro paredão se ele fosse o líder. Aí, ela faz o que ela faz com ele e ainda quer que ele goste dela? Não me parece ser uma reclamação plausível, né? Aí ela disse que tava puta com o Davi por causa da prova das caixas. Aí ela diz que foi lá derrubar o montinho dele e depois expressou que ela tava puta porque ela nunca ganhava nada no BBB e que disse que vai votar no Davi de novo. Aí a Giovanna disse que ela também faria isso. Ela tá igual a Lady Ellen e o seu meme "e se fosse comigo", né? Mas é sempre bom a gente saber que as plantas acreditam que elas podem um pouquinho mais. A seguir, o Rodriguinho desistiu da prova e a Lady Ellen foi eliminada porque não colocou a caixa no momento certo. Ele aguentou pelo menos umas 4 horas. Depois foi a Isabelle. Ela também não conseguiu colocar a caixa a tempo. E ela chorou muito porque ela foi eliminada. E também ficou muito emocionada na área externa. Enquanto isso,
A Pezinho disse que ela ia comer a comida da xepa, enquanto a Yasmin ia comer a comida do VIP, para mandar a casa pro Taconada, especialmente se o Davi fosse o líder. Aí elas riram dessa situação. E eu achei engraçadíssimo que as duas são tão burras que nem se deram conta de que elas próprias ficariam sem comida. E de volta na prova, a Fernanda e a Alane brigaram mesmo por causa de uma caixa que a Fernanda havia encontrado primeiro. E foi uma briga boba, uma pequena troca de farpas ali. Algo para animar a prova além do Davi, né? Aí a Vanessa se irritou ainda mais com o Davi e mandou que ele parasse de mexer nas caixas porque isso era injusto com as pessoas do outro lado. Aí ela gritou pro Davi não fazer isso e o Alegrete disse que o Davi não estava fazendo isso, mas a Vanessa garantiu que ele estava roubando na prova. E enquanto a câmera voltava para casa, a Yasmin e a Giovana falavam sobre como o Davi prometeu a mesma coisa para as duas nos primeiros dias. Nesses dias, ele prometeu para Yasmin e para Giovana que ia ajudá-las a comprar o poder Coringa. E elas entenderam que a intenção do Davi era só fuder com o Maicon, que estava no mesmo paredão que elas. Porque o poder Coringa mesmo nessa temporada não deu nem as caras, né? Aí elas querem confrontar o Davi por causa disso. Como se isso fosse servir para alguma coisa, né? Vão brigar por algo que nem existe. Aí a Pezinho também revela que ela pediu desculpas por ter se alterado e gritado com o Davi por causa da treta do Calabreso e que queria saber o lado dele, embora naquele momento ela já tivesse comprado o lado do Lucas, né? E depois de tanto reclamar do Davi e da estratégia dele, Vanessa, Davi, Pitel e Michel foram eliminados juntos de uma só vez. Eu ri dos dois, vou ser sincero com vocês. Especialmente porque a Vanessa reclamou tanto dele pra no final ela perder pra ela mesma e não ter aproveitado o jogo. E eu disse pra vocês que o Michel não seria o líder como a vidente falou, até mesmo porque ele não ia durar muito tempo naquela prova. Aí o Michel gritou e disse que Deus foi tão bom com eles que o Davi saiu junto com elas e a Vanessa se disse aliviada com isso. Imagina se Deus está preocupado com os gatilhos da Vanessa com o Davi, né, gente? Aliás, teve uma hora que o Rodriguinho confessou que ele nem queria ganhar aquela segunda liderança dele, mas que só se esforçou para vencer porque viu que era o Davi na final e ele não queria perder para o Davi. Ao mesmo tempo que ele contava essa história, ele se estabacava no chão e todos riam da cara dele por ele falar mal do Davi. Estão vendo só no que dá a falar mal do Davi? Diziam todos eles. Enquanto isso, o Lucas falava sobre a soberba do Davi na prova e ficava repetindo o bordão do Rico que calada vence. Sem lembrar que o bordão do Rico era justamente usado para a soberba dele na Fazenda. E é o que dá a achar que é engraçado quando na verdade as coisas não são desse jeito, né? E de volta na prova, a Fernanda foi eliminada por não encontrar o produto. E ela reclamou da forma como as fadas estavam se ajudando para conseguir a liderança pro lado delas. Aí ela lembra que ela mesma tomou uma caixa da Alane porque as fadas estavam mesmo se ajudando. Mas aí ela, o Michel e o Bila estavam apostando que a Raquel poderia ser líder. Só isso cagava tudo ali para todo o discurso que eles estavam montando. De volta na casa, a Yasmin se deu conta que estaleca é dinheiro e é o dinheiro usado para comprar as compras da semana. Detalhe que ela já foi fazer compras no mercado do BBB. É sério que ela não tinha feito a associação ainda? Ela achava que estaleca era só uma pontuação. E ela só percebeu isso quando ela viu que ela não tinha mais dinheiro para comprar comida. A Yasmin usou estaleca, compre dinheiro na mesma frase. Eu acho que isso significa alguma coisa, né? Aí depois, a Vanessa se desculpou com o Davi por sua irritação por causa dele separar as caixas sem se dar conta que todos os demais faziam isso. O Davi disse que isso era do jogo e que para ele estava de boa. Aí ele disse que ele não estava desrespeitando ninguém e que apenas pegou as caixas de volta pro lado dele porque o Buda e a Fernanda tinham pego as caixas e levado pro lado deles. Ele disse que só deu o troco nos dois. Aí de volta na prova, o Marcos e o Alegrete foram eliminados na mesma hora. Já era um pouquinho mais de 6 da manhã. Os dois pelo mesmo motivo,
não deu tempo de achar as caixas ou colocá-las na casinha. Até aquele ponto, restavam na prova o Lucas, a Alane, a Raquel, a Beatriz e a Denisiane. As fadas comemoraram o fato da Fernanda ter perdido, porque agora a Alane estaria fora do paredão pelo menos uma semana. E a Bia disse que de todos os que restavam na prova, ela sabia que ninguém ia colocar no paredão. A seguir, a Raquel foi eliminada, também pela mesma razão, não deu tempo. Aí ela saiu chorando de lá e a Isabelle foi consolá-la, dizendo que ela estava orgulhosa da Raquel ter chegado na final da prova do líder. Aí a Raquel admite que se ela fosse a líder, ela colocaria o Marcos na mira, e o Michel disse que o Marcos está sendo muito falso com ele. Não, gente, o Marcos está fazendo algo que o Michel não está fazendo. O Marcos está se movimentando. Aí a Raquel também reclamou que se sentiu excluída pelas fadas e que a Bia era quem mais fazia isso. Ela disse que o Marcos percebeu e avisou que não tinha nada disso e que a prova era individual e que ela não se sentisse sozinha. A Raquel também reclamou que a Denisiane começou a puxar as caixas pro lado dela e os dummies não foram lá mais bagunçar as coisas. Aí ela disse que já ficou bem pé da vida com a Denisiane e a Bia e que são seus potenciais alvos de voto. A seguir, a Denisiane foi eliminada, pela mesma razão dos demais. Não deu tempo e sobravam na prova apenas Alane, Bia e Lucas. Aí eles prometeram que não se indicariam para o paredão caso um deles vencesse. Aí de volta na casa, a Vanessa reclamou que o Tadeu não tá falando com ela e que por isso ela deve estar sendo odiada ou sendo irrelevante aqui fora. Ela disse que o Tadeu só falou com ela no dia que ela entrou e depois nunca mais chamou ela. O que foi que a Vanessa não entendeu nessas semanas? O Tadeu fala com quem é o destaque naquele momento. Não é porque ela é camarote que ele vai falar sempre com ela como ela própria acreditava, né? Aí no quarto dos gnomos, todos já se preparando para dormir, o Michel reclamou que o Davi chamou o Rodriguinho de vovô. A Pitel achou que ele chamou o Rodriguinho de vô, mas o Rodriguinho confirmou que foi vovô. Aí o Bila disse que é isso que dá ficar dando liberdade pro Davi, e o Rodriguinho disse que não dá liberdade pro Davi, disse que ele tá tirando sarro da cara do Davi e é o Davi que não está entendendo que está sendo ridicularizado. E se o Davi não tá entendendo, é porque os sarros do Rodriguinho não estão sendo tão claros assim, né? Aí o Michel disse que agora não tem chance do Davi escapar e que ele vai ser eliminado. Aí o Rodriguinho disse que por ele, o Davi tava toda semana no paredão. E a Fernanda diz que ele vai agora ficar de plantão no Big Fone até domingo. O Rodriguinho disse que agora o Davi toma pelo menos uns 12 votos praticamente de toda a casa. E no gramado, o Davi até disse que é possível que o Lucas coloque a pulseira de mira no Alegrete e nele, porque os dois se afastaram muito e agora o Lucas andava com a Vanessa, a Yasmin e o Bila. E que ele tá muito mais próximo dos camarotes. O Davi quis dizer que o Lucas é um baba-ovo de camarote, que de fato ele é, né? Vocês sabem, vocês estão vendo isso. Aí de volta na prova, a Alane foi a penúltima eliminada, também porque não deu tempo e ela chorou, se chamando de incompetente, burra e que nunca consegue chegar na final de nada e que era uma vergonha a mãe dela ficar até tarde acordada para ver ela perder a prova. E isso porque ela disse que sentia que a mãe dela estava rezando por ela. E para acelerar logo e acabar com essa bosta dessa prova, a direção de prova fez logo uma série de rodadas uma atrás da outra, até que a Bia perdeu e o Lucas saiu vencedor. Ele saiu da prova, ninguém ficou feliz por isso, ele comemorou pulando na piscina. A casa estava dormindo e meio que cagou pra ele. O Davi é que estava muito puto, porque agora ele sabia que ele ia mesmo pro paredão. E enquanto o Buda estava sozinho na piscina comemorando a sua vitória, a Bia chorava com as fadas por não ter conseguido e depois elas dizem que era para ser do Buda mesmo, porque era aniversário da mãe dele, que era aniversário dele, essas coisas. Aí ele disse que não falou isso para não parecer soberba, mas que ele pegou o colete 9 no dia 9 de fevereiro, porque era o aniversário de sua mãe no dia 9 de fevereiro. Ele disse que foi muita coincidência junto. Aí a Alane disse que estava muito chateada porque a sua mãe estava vendo
do BBB até aquela hora e que ela não teria a festa com o tema de Belém do Pará. Já o Buda resolveu dizer que o tema da sua festa será recreio. Só quem acordou para comemorar a vitória do Buda foi a Lady. E depois ela disse que o Davi tá com o cu na mão. Aí o Lucas disse que agora só resta pro Davi pegar o anjo ou ser imunizado, porque caso contrário, ele tá fudido. Depois, o Lucas disse pra Bia e pra Alane ficarem sossegadas porque a sua indicação está claríssima e que ele vai colocar a mira porque ele precisa fazer isso, mas é muito óbvio quem ele vai indicar. E já que não resta mesmo muita coisa, a Alane e Beatriz cogitam que elas precisam ganhar a prova do anjo e a Alane até já pensa em colocar a Fernanda do monstro e a Bia sugere a Pitel também. Mas a Alane disse que aí seria muita perseguição e que só restaria o Michel. E disse que se ela for pro paredão de novo, ela vai dar barraco. Aí ela admite que ela ficou sim incomodada com Davi, os gritos e a cantoria dele durante a prova e diz que ele não sabe conviver com todo mundo porque ele puxou as caixas pro lado dele. Aí ela prometeu que ia conversar com o Davi sobre esse comportamento. A Beatriz disse que o que mais incomodou ela foram os barulhos com a boca que o Davi fazia. E seja como for, o Davi também não fez nada de diferente do que os demais faziam ali dentro daquela prova. É o mais do mesmo, reclamação que não anda. Depois, elas disseram que precisam definir um alvo de votos para não irem as três juntas para o paredão, porque as chances agora são bem maiores. A Alane sugere a Giovana porque ela não tá jogando e tá lá de férias. A Beatriz disse que nem o jogo com a boca a Giovana faz. Ou seja, nem pra fofocar a menina serve. E é a Bia que tá dizendo isso, tá? E é o que a gente continua dizendo sobre a Plantana. Ela só tá lá no BBB por causa do pezinho. Se não fosse por isso, essa moça já teria sido eliminada há muito tempo. E pouco depois, praticamente todos foram dormir o resto da manhã, até que eles foram acordados pela Alane no começo da tarde, após ela dizer que ouviu uma voz parecida com a do Juninho, e que ela sonhou que ele voltava pro BBB. Aí quando o Bila acordou, ele chorou porque o Buda ganhou e disse que agradeceu a Deus porque ele venceu. Pelo menos mais uma semana de VIP ele garante, né? E após o banho na piscina e antes de ir dormir, o Buda definiu como ele vai organizar o jogo dele. Na mira dele estão Davi, Isabelle, Fernanda e Denisiane. E no VIP dele estarão os camarotes e a Lady e o Marcos. Ele definiu isso. Lady, Yasmin, Vanessa, Bila, Marcos, Pitel e Rodriguinho. Aí ele cogitou dar um VIP pra Bia para trazer ela pro lado dele. Mas aí ele disse que a Bia pode comprar o barulho da Denisiane na mira do líder e ficar puta, mas que isso não é nada que uma conversa não resolva e que o VIP pode acalmá-lo um pouco mais disso. Só que eu acho que o Buda esquece que isso não vai colar e que vai parecer sim forçação de barra. Mas ele não quer entender esse básico de jogo aí. É melhor ele ficar lá só com os que ele acha que estão jogando perto dele. Fica mais simples até para ele entender isso, né? De tarde, a gente também não teve lá grandes conteúdos. A Pitel e o Rodriguinho falavam que a Alane fazia um belo VT deitada na piscina e fazendo caras e bocas. O Rodriguinho também disse que a Fernanda não confia nele e que poderia ter perguntado para ele o que é que eles falavam dela, pelo que ela viu lá na central do líder, gesticulando e falando no momento. E aí o Bila aparece e diz que foi muito melhor o Buda ser o líder nesse momento do que outra pessoa. Eles acreditam que vai dar outra história pro BBB, sendo que o jogo do Bila é só o mais do mesmo, com uma pitada de puxa-saquismo de camarote. O Buda quer o camarote inteiro no VIP dele só pra começar a puxação de saco, né? Depois, o Bila implicou que o Davi não respondeu o bom dia dele e pergunta se o Davi tá fazendo o mesmo com o Rodriguinho. O cantor disse que não.
E ainda disse que se o Davi não responde ao bom dia do Bila, o Bila deveria responder e dar a outra face pro Davi. Eu acho que o Bila não entendeu que o Davi tá com o ranço dele e não quer falar com ele, né? O Davi acordou passando mal, pediu atendimento médico e o Rodriguinho não entendeu o que era que ele tanto ia fazer no confessionário. A Isabelle perguntou se ele queria um chá ou alguma coisa, mas o Davi garantiu que ele já tinha sido medicado e que precisava descansar. Então, bora relembrar como é que vai ser a dinâmica do paredão. No sábado, a gente tem a prova do anjo. O anjo ainda é autoimune e imuniza mais um. No domingo, o Lucas vai indicar o Davi e os 4 mais votados da casa estarão no paredão. Por outro lado, se só tiver voto em 2 ou 3 pessoas e o resto ficar no 0, é bem capaz do próprio Lucas ter que indicar outra pessoa. Mas supondo que os 4 mais votados apareçam, Lucas terá que salvar um do paredão. E se cair a Vanessa no paredão, ele vai salvar a Vanessa porque, né, Lucas é baba-ovo de camarote. Vai pro bate-volta os outros 3 que sobrarem. E vão pro paredão final o indicado do líder mais os 2 perdedores da bate-volta. Já é de se imaginar que se o Davi não escapar do paredão pela prova do anjo ou ser imunizado, ele é quem vai pro paredão, né? Mas antes, o Davi também precisa ter a sorte de jogar a prova do anjo, o que ainda sequer é uma garantia para ele. Seja como for, é muito mais certo contar que o Davi já vai direto pro paredão mesmo pelo líder, a menos que o Lucas faça o que o Rodriguinho pediu e indicá-lo direto ao paredão. Vai ser um jogo bem arregão do Lucas, mas é um jogo válido. Por outro lado, essa estratégia vai ser um tiro pela culatra e vai acabar eliminando um Michel aí da vida que caia no paredão. Até porque ele é provavelmente um dos que vai cair nesse paredão. E quando a gente estava encerrando esse vídeo, 2 conversas interessantes aconteceram. A primeira foi da Isabelle com o Marcos e a Beatriz. Foi uma conversa em que a Isabelle chorou bastante por causa da relação dela com o Davi estar sendo bastante questionada pela casa. A Isabelle, inclusive, revelou para o Marcos que ela tá muito incomodada com a Vanessa, em especial com as ameaças que a Vanessa fez para ela, de que se ela ganhasse o anjo ou ela tentasse proteger o Davi, ela se tornaria o alvo da casa. O Marcos simplesmente disse para ela não ligar para essas especulações. O Marcos simplesmente falou para ela cuidar dela, da relação dela com o Davi, e ela reforçou que ela não vai largar a mão do Davi, porque ela percebe que a casa está querendo justamente isolar o Davi de toda a convivência. Ela coloca, inclusive, que durante a prova, ela mal podia olhar para o Davi, porque as pessoas estavam julgando o olhar dela para o Davi. Ela foi bastante clara, inclusive, em dizer que a Vanessa é uma das que está pressionando ela contra o Davi, mas ao mesmo tempo o Marcos bateu o pé e falou para ela não ligar para o que a Vanessa está dizendo, para ela continuar apoiando o Davi. Aí a Beatriz também falou que ela não gostou de algumas atitudes do Davi na casa, que ela não gosta de algumas atitudes dele durante a prova. Ela lembrou que durante a prova ele ficava mexendo nas caixas. Aí depois ela disse que ela entendeu que o Davi agia desse jeito, porque isso era uma estratégia de jogo dele, que não era uma estratégia de jogo legal, mas ainda assim era uma estratégia. E ela disse que incomodou muito alguma dessas atitudes, que ela achou inclusive que era trapaça. Por outro lado, é um jogo e o jogo funciona desse jeito. A Isabelle disse que ela estava muito confusa com os sentimentos dela com relação ao que a casa pensa dela sobre o Davi. E a partir daí, o aconselhamento do Marcos foi basicamente: taca o foda-se, não liga pro que estão pensando de você com o Davi e não abandone o Davi, mesmo que você não concorde com as atitudes dele. A Isabelle, no fim, disse que ela tá cansada de ficar se justificando por causa do Davi e ficar tomando o lugar dele como alvo de votos por razões que ela não tem nada a ver.
Eu achei que, inclusive, foi muito corajoso a própria Isabelle jogar isso na cara do Marcos, que é um dos melhores amigos da Vanessa Camargo lá dentro. Ele levou, inclusive, essa conversa para Vanessa Camargo e ela disse que não foi bem assim, que ela disse que se a Isabelle continuasse ali do lado do Davi, continuasse ali dando anjo ou tentando ajudá-lo, ainda assim isso seria considerado passar a mão na cabeça dele e que a Isabelle precisava tomar cuidado com isso, pelo que o público poderia estar pensando dela. A Isabelle expressou diversas vezes o medo que ela sente com relação à família, porque ela acha que isso pode estar sendo mal visto pela família dela, ela acha que o público pode ver isso de uma forma completamente errada, dela estar apoiando o Davi, porque o tanto que a casa fala do Davi, ela começa a acreditar que o Davi é uma pessoa completamente queimada e que não dá pra ficar do lado dele. A outra conversa que aconteceu foi com a Fernanda e o Rodriguinho. A conversa da Fernanda com o Rodriguinho foi aquela conversa que o Rodriguinho não queria ter, mas no fundo precisou ter. Foi uma conversa em que os dois começaram pelo menos a acertar os ponteiros. Ela disse que de fato ela se sentiu muito chateada quando ela viu ele lá na central do líder falando ou reproduzindo os gestos dela, mas ela não quis falar com ele porque ela já estava se sentindo mal e queria aproveitar a festa da liderança dela e achar um momento adequado para falar com ele. Aí ela disse que joga junto com o Rodriguinho, que ela entende muito bem as estratégias dele, mas que ela também precisava deixar claro para ele que ela não é uma pupila dele, que ela não tem que seguir os comandos e as falas dele, como se o que ele colocasse para ela fosse necessariamente uma regra que ela precisasse seguir. Mas ela disse que as pessoas pensavam isso, tinham essa impressão. Na verdade, não é nem que as pessoas tivessem essa impressão, né? O Rodriguinho falou que a indicação dela na Beatriz foi obra dele. Então ela ficou muito chateada por causa disso. Ela também disse que ela não se sentiu bem com algumas falas, com alguns olhares do Rodriguinho para ela, porque ela se sentiu burra, ela se sentiu uma imbecil, especialmente com a desaprovação dele lá naquele dia que o Tadeu falou com ela antes da eliminação. E aí, esse foi um dos motivos do porquê ela se distanciou dele. Ela disse que estava triste com esse clima que ficou entre os dois, que ela não esperava isso e que ela pensou que todo o tempo ela estava errada nessa relação, sendo que na verdade ela não estava. Ela também inclusive citou lá o Bila, que ela não confia no Bila e que foi isso que deixou ela mais chateada com o Rodriguinho. Não foi nem o fato dela, não foi nem o fato dele estar falando dela, foi o fato dele fazer isso pro Bila, que é uma pessoa que ela não confia. E aí, o Rodriguinho disse que era melhor para ela não jogar junto com o Bila, se afastar do Bila e depois deixar o Bila seguir o caminho dele sozinho. Ela disse que não dá pra apagar o que ele fez pra ela, a quebra de confiança que ele teve. E ela continuou assegurando que a confiança dela no Rodriguinho, que a lealdade dela com o Rodriguinho, com a Pitel, não foi abalada por causa disso e que ela apenas ficou triste com essa situação. E aí o Rodriguinho disse pra ela não viajar, pra ela não colocar muita coisa a mais aí, porque isso é só um jogo, era só uma conversa, não era nada demais. Ela voltou a reforçar que a opinião dele é importante para ela, mas ao mesmo tempo ela também precisa tomar as próprias decisões de acordo com aquilo que ela pensa e não com aquilo que o Rodriguinho quer que ela faça. E aí o Rodriguinho afirmou que eles ainda estão se ajustando lá dentro, que ele vai ficar do lado da Fernanda, que pode ser que eles não joguem juntos, que ele não quer ter dedos para falar com ela, e se ele sentir que precisar falar alguma coisa para ela, ele vai falar para ela. E também ela reafirmou que ela não tem nenhum dedo com ele, que ela precisa falar também o que ela estiver sentindo para ele.
Essas duas conversas, elas são muito importantes para o que aconteceu dentro do BBB nessas últimas 24 horas. A reconfiguração do jogo já começa a partir daqui. Mas isso a gente vai ter que acompanhar ao longo desses dias. Então, continua aqui com a gente no Faro Pop com a nossa cobertura do BBB 24.